Muito bem, gravação iniciada. Hoje é dia 5 de abril de 2022. Declaro aberta a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, temos a doutora Marina Vieira de Figueiredo, substituindo o doutor Douglas Cacaso, vice-presidente. Seja bem-vinda, doutora Marina. É uma honra e um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada, o prazer é meu. Bom dia a todos. Doutor Flávio Arantes e doutora Maria Alice Formigoni. Também, pela representação fiscal, Pedro Abraão. Nós temos hoje 3 processos em pauta. Não há inscrições para sustentação oral. Eu peço para que a Maria Alice confirme presença, para que eu possa iniciar a sessão. Muito bem, todos confirmados. Bom, como não há sustentação oral, eu vou seguir aqui a pauta. O primeiro processo da pauta é Hellstein, Indústria, Comércio de Facas e Ferramentas Limitada. OAIN ao 4, 122, 182, relator Flávio José Sanches Arantes. Doutor Flávio, eu vou aqui apenas registrar a ausência de sustentação oral por parte do contribuinte e registrar a presença da representação fiscal, na pessoa do Pedro. E aí nós já podemos iniciar. Muito bem, já gravei a sustentação oral. Doutor Flávio, o processo já está habilitado para edição e registro do voto. Assim que registrar o seu voto, pode nos apresentar o processo e a sua proposta, tendo em vista que não há sustentação oral. Ficamos no aguardo. Bom dia a todos, novamente. O voto já está registrado. Esse auto de infração, ele é um auto de infração que originalmente continha 5 itens.
os itens 4 e 5, referente à falta de escrituração de documentos fiscais, foram pagos. Então, foram para julgamento em primeira instância os 3 primeiros itens. O primeiro item é um levantamento fiscal com fundamento em notas de entrada não escrituradas. O segundo item também é um levantamento fiscal, só que com base em remessas para industrialização sem o correspondente retorno. E o terceiro item é uma acusação de crédito indevido escriturado a maior do que o destacado nos documentos fiscais. O processo, a defesa dele é baseada estritamente em matéria de fato, tem muitos poucos argumentos aí jurídicos, basicamente que é um pedido de redução ou relevação da multa do 527, só que, porém, com relação à matéria de fato, ele é bastante complexo. Então, o julgamento de primeira instância, ele reduziu parte das acusações do item 1, em razão de notas que haviam sido emitidas em um exercício, porém escrituradas em outro exercício. Excluiu da acusação também uma nota fiscal que foi comprovada a devolução, isso no tocante ao item 1. No tocante ao item 2, o julgamento de primeira instância reduziu o auto de infração por haver prova do retorno de parte das mercadorias que haviam sido acusadas inicialmente. E no tocante ao item 3, o item foi integralmente cancelado por ter sido verificado que havia o direito ao crédito, ainda que não destacado nos documentos fiscais, nos termos do artigo 272 do RICMES, que dá o direito ao crédito de mercadoria para uso ou consumo no processo produtivo decorrente de substituição tributária, por contribuinte substituído. Então, o julgamento de primeira instância, ele reduziu os itens 1 e 2 e cancelou o item 3. Aí, no recurso ordinário, o contribuinte juntou uma série de novos documentos alegando novas hipóteses de exclusão. Ele alega que houve uma troca de software de gestão na empresa, junto até um contrato de aquisição de novo software de gestão, e justifica a apresentação dos documentos extemporaneamente com base nesses argumentos, e apresenta uma série de outros documentos que, segundo ele, teriam o condão aí de afastar as acusações fiscais. A representação fiscal, pelo seu lado, pelo não provimento do recurso de ofício, em razão dessa quantidade de documentos, os autos foram distribuídos inicialmente para a primeira Câmara Julgadora, que optou pela conversão do julgamento em diligência para o AFR autuante analisar esses novos documentos que foram juntados. O AFR autuante, ele analisou os documentos, basicamente são 3 planilhas que o AFR teria que analisar em relação aos documentos, e na diligência dele, ele analisa a primeira planilha, manifesta-se pela exclusão dos documentos da autuação, analisa a segunda planilha, manifesta-se pela exclusão parcial de alguns documentos e informa que não localizou os documentos referentes à terceira planilha. E, por outro lado, ele meio que de ofício, assim, sem o item 2 do auto de infração ter sido objeto nem do recurso da representação fiscal, nem do recurso ordinário, ele muda a opinião dele sobre parte dos documentos que ele havia excluído no primeiro julgamento. Então, ele informa que houve umas cartas de correção e que, em razão dessas cartas de correção, as remessas não bateriam mais com os retornos, só que
do que eu entendi dos apontamentos que ele fez, ele fala, ó, tinha um valor X de remessas para industrialização e um valor Y de retorno. Na primeira instância, ele falou, os valores são compatíveis, está comprovada a devolução. Aí, nessa segunda diligência, ele fala, olha, houveram umas cartas de correção e o valor das remessas foi reduzido de X para W. E, em razão disso, então, não está comprovada a retorno. Só que a conta aparentemente é inverso, porque a acusação é de remessa sem o retorno. Aí ele fala, ó, não está comprovado porque retornou mais do que remeteu. E analisando os autos, além desse problema do item 2 aí, de retorno de remessas, analisando os autos, eu verifiquei que foram juntados os documentos referentes à terceira planilha do recurso ordinário, porém num protocolo apartado do recurso, mas antes até do exame de admissibilidade do recurso ordinário. Então, esses documentos ficaram aí sem análise, mas eles foram juntados. Então, analisou-se os documentos referentes às duas primeiras planilhas do recurso ordinário e não foi e o fiscal fala que não encontrou os documentos referentes à terceira planilha, mas os documentos estão nos autos. E também outro aspecto do processo é que foram feitas vários ajustes aí de valores e não, pelo menos para mim, não restou muito claro da decisão de primeira instância e das manifestações fiscais. Para mim não está muito líquido o crédito tributário, porque ele menciona umas operações, aí o julgador faz referência aos ajustes dele, mas não cita nominalmente quais documentos teriam sido excluídos ou não. Enfim, a proposta minha aí é de conversão em diligência para saneamento desses 3 pontos, para análise dos documentos em relação à terceira planilha do recurso ordinário, para melhores explicações sobre as conclusões que ele chegou do item 2 aí, para verificar se a conclusão a que ele chegou não iria contra a acusação fiscal, porque aparentemente está retornando mais do que foi remetido, então iria contra a acusação fiscal, a conclusão dele. E no item 3, para ele fazer uma síntese aí dos ajustes feitos até o momento e dos ajustes decorrentes dessa diligência. Então, é esse o voto que eu coloco em discussão aí. Cumprimento o doutor Flávio pela síntese, pela explicação bem didática aqui. Todos nós, acho que entendemos muito bem aí a sua proposição. O processo está em discussão. Doutor Flávio, eu li o seu voto, já tinha visto o seu voto, né? Eu vou lhe acompanhar. Realmente houve aí um equívoco do julgador de primeira instância que não analisou os documentos que estavam lá, né? E esses esclarecimentos, esses ajustes, eles realmente são muito importantes para que o processo fique bem claro, né, no que tange o acertamento aí do crédito tributário. Eu acho que está bem colocada aí a sua posição e eu vou lhe acompanhar. Estamos de acordo também, senhor presidente. Eu também cumprimento, bom dia a todos, né? Primeiro, também cumprimento o doutor Flávio pelo voto e também vou acompanhá-lo. Também vou acompanhá-lo. Aliás, foi uma síntese muito bem feita, viu? Cumprimento pelo voto, porque o caso realmente é complicado. Ontem eu estava consultando os documentos do processo, né? Enfim, vi realmente, inclusive a manifestação em sentido contrário, eu achei que eu não tinha entendido a acusação fiscal quando eu vi a conclusão da conclusão da diligência. Então, eu acompanho o relator. Muito bem. Então, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço, então, que os senhores juízes
confirme em presença para quórum de votação. Doutora Marina. Eu só tô. Ele travou aqui. Ah, Peraí. Desculpe, é que agora apareceu aqui o quórum. Vamos lá. Me perdoe. Travou aqui o. não tem problema. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. E tá aparecendo quórum suficiente para votação, mas eu não consigo. Se você não estiver conseguindo, eu posso cancelar, aí volta para ver se... Para mim tá aparecendo assim, olha, vamos ver. Ele atualizou e ele fica quórum suficiente para votação. Mas não tem nenhum ícone para você confirmar aí? Não tem. Espera aí que eu vou... deixa eu ver se eu consigo entrar e sair de novo. Vamos ver. Se você não conseguir, eu cancelo a verificação e entro de novo. Tá. Não tá aparecendo, só aparece quórum suficiente para votação e eu não consigo clicar. Eu achei que estivesse atualizando, mas... Vamos lá. Estou cancelando. Agora sim, de novo, verificação de quórum. Agora foi? Aparecendo para mim. Tá aparecendo verificando o quórum. Isso. Aí tem que clicar na confirmação. Aí ele não apareceu. Vamos lá. Aí quórum suficiente para votação. Ele não aparece. Por que será que não está aparecendo para mim, gente? Será que... Deixa eu tentar de novo. Porque ele processa, mas não aparece nenhuma tela separada para mim para fazer. Será que eu tenho? Doutora Marina, qual o navegador que a doutora Eu está estou utilizando? usando o Chrome. É melhor entrar por outro? Se tiver o Explorer, Tenho. Peraí que eu O vou... Explorer seria melhor. Exatamente. Boa lembrança, Flávio. Peraí, vamos lá, gente. Deixa eu entrar. Apareceu. Fazer um café para mim. Vamos lá, agora apareceu para mim. Quórum suficiente para votação. Eu não sei se sou... E ainda não está... Ele teria que aparecer numa tela separada ou... Porque ele não continua não aparecendo, só aparece quórum suficiente para votação. Será que se eu desconectar e conectar de novo na sessão resolve? Eu não tô ouvindo.
Você está dizendo no EPAT, Marina? Estou dentro do EPAT. Eu entrei de novo na mesma tela e aparece o processo em pauta, situação quórum suficiente para votação. Só que não aparece... Não tem nenhum ícone que aparece para você para confirmar? Não. Eu vou cancelar novamente, vamos ver. Vamos ver Vou se você... tentar. Mudou a tela para você aí? Mudou. Apareceu debate. Tá. Então agora eu vou... Verificação de quórum. Vamos ver se vai aparecer. Mudou a tela para você de novo? Vamos lá. Tá atualizando. Maria Alice confirmou. O meu, acho que ele está confirmando. Eu não sei se ele está confirmando automático. Não aparece aqui para mim que você... Aqui pra... É muito estranho, porque ele está aparecendo para mim, ele aparece pensando, né? Vamos dizer assim, mas eu não aparece nenhum. Eu não sei se ele está. Deixa eu ver uma coisa, gente, que coisa estranha. Não aparece um item para eu. Eu acho que eu vou desconectar da sessão e conectar de novo. Será que resolve? Vamos tentar, por favor. Fechar a janela. Peraí. Continue entrando pelo Quick Explorer, que é mais recomendável. Entrando por ele. Eu fechei tudo aqui, vou abrir de novo. Tá funcionando tão bem. O que será que aconteceu? Por que ele não tá, né? Eu tô reiniciando tudo, tá, gente? Porque ele travou aqui. Não, tudo bom, tudo bem, Marina. Pode ficar tranquila, vamos... Entra de novo. Eu mudei para Explorer mesmo. Vamos ver se agora vai. Peraí.
uma barrinha que tem que estar aí no Do meio, ladinho, pelo né? menos, isso, confirmação. É que a minha tela é diferente da de vocês, né? Eu tô entrando tudo de novo. Eu entrei no VPN, tô fazendo desde o início para não ter problema. Maria Alice, essa confirmação como é que está escrito confirmação de presença? Como é que era mesmo? Que a minha tela é diferente, não. Aparece confirmar presença. Confirmar Aparece presença. uma janelinha confirmar presença. Isso, uma barrinha cinza, confirmar presença, Sim. é isso, né? Ele está conectando aqui no. Eu estou conectando no VPN pelo Internet Explorer, tudo de novo. E aí eu acho que ele vai. Que agora vai. Acho que vale a pena, Marina, porque tem outros votos, aí fica. Não tem como. E é engraçado, ele estava funcionando perfeitamente, do nada. Parou de. Tá inicial. Nossa, é engraçado como é diferente, né? O Internet Explorer é muito mais. Maria Alice, eu já habilitei o seu processo para registro, viu? Tá certo, então já vou É. registrar, obrigada. Acho que agora foi. Vamos ver. Tá dando algum problema de certificado? Vamos lá, tô entrando de novo. Aí aparece para mim, quórum suficiente para votação.
E não apareceu despachos da sessão. Eita, peraí, filho. Ele aparece processando, mas ele abre uma janela em específico ou é no próprio processo que está aqui do lado no link que na tabela que aparece alguma coisa para eu clicar? Que eu não sei se sou eu que não estou É um visualizando. botão, doutora, igual esse de acesso ao processo, só que ele aparece centralizado um pouco mais abaixo. Aparece centralizado. Um pouco mais abaixo. Você quer ver como está aparecendo para mim? Ó, eu não sei se eu consigo compartilhar a minha tela. Acho que não consigo. Peraí. Olha, eu não sei se vocês conseguem visualizar como que ele está aparecendo para mim. Ele aparece aqui o quórum suficiente para votação e etc. Mas olha, só aparece desconectar-se, despacho, não aparece nenhum. Tá vendo? Eu não sei se sou eu que não estou. Eu não sei se ele aparece numa pop-up separada ou se é dentro do próprio. Marina, vai no primeiro processo, clique em cima do número do AIN aí. Isso. Aqui. Pronto. Isso. Você vai abrir o processo. Isso, agora sim. Agora foi. Pronto. Agora aí, você está. Agora você. Porque aí aí eu confirmo a presença aqui e aí. Pronto. Isso. E aí vamos. Agora sim. Agora foi. É que você estava fora do processo. Ah, tá. Eu tinha Passou na pauta. Tá, então vamos lá. Aí eu entrei aqui no voto eletrônico, aí aparece Isso. Você vai ter visualizar os votos, você vai visualizar toda a dinâmica Tá, mas aí, para eu poder, eu coloco no acesso ao processo aqui, é isso? Ou eu tenho? O acesso ao processo, se você quiser consultar alguma coisa no processo. Tá, mas para eu poder acompanhar o voto, eu preciso ir para onde? Não, você vai ficar aí. Eu fico aqui. Não Tá. vai sair daí. Quer ver? Bom, agora, vamos lá. Então, agora, vou iniciar. Agora foi. Olha, vou iniciar. Nossa, desculpa, gente. Deixa eu desconectar aqui. Eu Lá, compartilhando a tela, ninguém se... Tá vendo? Agora você vai Agora votar. Agora apareceu. Voto com o do relator. Isso. Aí eu clico no voto do relator e gravar, é isso? Isso, exatamente. Pronto. Acho que agora foi. Agora sim. É que você estava fora do processo. E não tava, ele ficava atualizando e eu não consigo entrar, mas agora foi. Pronto. Então agora apareceu aí o meu ou não? Agora apareceu, tá tudo certo. Então pronto. Certo. Então agora eu estou encerrando. Todos votaram, né? Votação encerrada. Eu proclamo o resultado do julgamento. A unanimidade, processo convertido em diligência nos termos do voto do relator. Então, diante do encerramento desse julgamento, eu estou encerrando o julgamento. Vai aparecer aí para você, Marina? Já apareceu, que é a votação encerrada. Isso. Agora você vai no voltar lá embaixo. Que aí eu voltei para o próximo, eu já voltei para a pauta aqui, que agora é o caso da Maria Alice, né? O Star Tecnologia, é isso? Aí você entra de novo, isso. Você sai daquele, volta para tela. Eu já consegui, já aqui. Isso. Aí agora já foi. É porque estava travando, porque ele ficava dando... Eu entrava e ele ficava no pensar ali. Eu falei, gente, ou eu estou clicando no lugar errado, ou não está funcionando, mas foi. Não, mas está certo, deu certo. Fica tranquilo. Bom, Maria Alice, vamos então para o seu processo. Vamos iniciar Star Tecnologia em Iluminação. É um recurso ordinário, relatora Maria Alice Formigoni, o AIN é o 4.125.500. Doutora Maria Alice, passo a palavra, pode apresentar o processo e sua proposta de voto, por favor.
Pois não. Olha, o meu voto já está disponível. Doutora Marina, clica aí onde está votos e vistas, tem o meu nome com um grifo embaixo. Aí Ah, tem eu o vi, processo disponível para acompanhar. obrigada. Imagina. Então, é um processo com duas acusações, tá? É de CMS importação, importação por conta e ordem. Então, a primeira é de falta de pagamento e a segunda é de crédito indevido. E foi incluída como responsável solidária a pessoa jurídica PRD, Comércio, Distribuição, Importação e Exportação Limitada, que foi a importadora, né, que consta das DIs, estabelecida no estado de Alagoas, com fundamento no artigo 124, inciso 1 do CTN e artigos 11 e 12 do RICMES. Só que essa PRD ela foi regularmente notificada do auto, e ela não apresentou defesa, não ingressou de nenhuma forma no processo. Somente a própria autuada, que é a StarTech, apresentou a defesa e, em primeira instância, o auto foi integralmente mantido. Aí, no recurso ordinário, ela reiterou todos os argumentos que ela já tinha apresentado anteriormente na defesa. E, basicamente, ela insiste em que não importa a modalidade de importação, não tem relevância, o imposto seria devido, nesse caso, para o estado de Alagoas, porque é o estado em que se encontra estabelecido o importador. Independente de ela como adquirente, né, em importação por conta e ordem, se encontrar estabelecida em São Paulo, com relação ao item 1, e com relação ao item 2, ela entende que não haveria nenhum problema de idoneidade com os documentos fiscais, né, de remessa da PRD para ela, das mercadorias da PRD para ela, e que ela teria preenchido todos os requisitos do artigo 59 e seguintes do RICMES, então ela faria jus ao crédito. E a representação fiscal se manifestou pelo desprovimento do recurso ordinário. E no voto, basicamente, eu exponho que o entendimento dela está incorreto, né? Porque nas importações por conta e ordem, como a gente já tem decidido, assim, acho que mais ou menos a unanimidade aqui nesse tribunal, o imposto é devido, se o adquirente, né, se encontra em São Paulo, então a legitimidade ativa é do Estado de São Paulo. E quem deve o imposto seria o adquirente. Aí aqui, eu não sei se vocês querem que eu leia o voto, porque eu acho que já é um assunto assim meio conhecido, né? Só que o que eu gostaria de ressaltar é que eu transcrevi a ementa daquela decisão do STF no recurso extraordinário com agravo 665-134 de Minas Gerais, né, que deu origem à fixação da tese jurídica no tema 520 da sistemática de repercussão geral. E nessa ementa eu grifo, né, eu destaco os destinatários legais das operações de importação por conta e ordem de terceiros, quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante da prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria em nome próprio por parte da importadora contratada. E nesse processo não tem a menor controvérsia, foi realmente importação por conta e ordem. E depois, quanto ao item 2, acho que é meio relacionado ao item 1, né? Como não houve recolhimento do imposto, não houve prova de recolhimento do imposto para o Estado de São Paulo, então também não haveria direito ao crédito do ICMS dessas operações, né? E no item 14 aqui eu citei uma jurisprudência do TIT, da Câmara Superior, nesse sentido. Então, não sei se vocês querem que eu leia o voto. Doutora Maria Alice, esse caso é importação por conta e ordem clássica, né?
Sim, sem destinatários. nenhuma controvérsia, É. tem o contrato de prestação de serviços nas Isso, folhas 66 a 72, não foi juntado nenhum comprovante de recolhimento do ICMS importação em favor de São Paulo, e até assim os argumentos dela basicamente são no sentido de que a legitimidade ativa seria do estado de Alagoas e não de São Paulo, é um caso clássico. Ah, então ótimo. Para mim, eu estou satisfeito, porque é questão de destinatário jurídico, tá bem claro para mim. Sim. Para mim também. De acordo aí, eu parabenizo a doutora Maria Alice e vou acompanhar. Doutora Maria Alice, estou lhe acompanhando também. Tá certo. Para registrar o voto. Tá bom, então só um momentinho, eu só vou registrar. Doutor Estamos de Pedro. acordo, senhor presidente. Sim. Na verdade, esse processo é sui generis, porque o que o fisco normalmente tem trabalho para provar, que é, olha, quem efetivamente pagou, adiantou recurso e tal. Aqui o contrato que foi trazido, simplesmente o contrato fala a importação é por conta e ordem, e a importadora aqui de São Paulo está adiantando as despesas de importação, caso clássico, que o fisco tem normalmente trabalho para provar, aqui foi entregue de bandeja. Então, não tem nem o que dizer. Ele, pelo jeito, ele vai na linha, aparentemente, né? Pelo que eu entendi, vai na linha que é o destinatário físico, né? Que é o que importa, ele está contra o entendimento do Supremo, né? E o solidário nem se defendeu, então. Não tem nem discussão, né, quanto à responsabilidade. Então, o voto não. já está registrado. Ok, então eu estou encerrando os debates. Eu peço, então, que os senhores juízes confirmem presença para a quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido em parte e na parte conhecida não provido. A unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Ribeirão Trator, AIN 4.126.775. Eu sou o relator. O meu voto já está registrado. Não há sustentação oral. Processo, existem aqui várias alegações e eu vou, então, me permitir fazer a leitura do voto para que fique mais claro aqui, eu acredito que fique melhor para o conhecimento dos senhores. Bom, são 6 acusações, são todas iguais. A acusação é de crédito indevido, em decorrência de escrituração de notas fiscais, de entrada de óleo diesel que não corresponde à efetiva entrada da mercadoria, de emissão atribuída por vários fornecedores, cada acusação é um fornecedor, conforme relatório circunstanciado e demais provas que instruem o processo. Então, vamos lá. Bom, algumas questões de conhecimento, eu não estou conhecendo do recurso com relação ao excesso de juros
acima da taxa Selic em razão da súmula 10, que nós estamos vinculados à súmula 10. Não estou conhecendo. Também a questão da confiscatoriedade da multa fiscal, como é de índole constitucional, nós temos a vedação de apreciação com fundamento no artigo 28 da Lei 13.457. Também não estou conhecendo. E, por oportuno, infere-se que a questão da nulidade do AIM e do alegado cerceamento de defesa, maiormente diante da precariedade dos PCNs, é matéria que se confunde com mérito e será oportunamente apreciada adiante. Bom, já adentrando então ao mérito do recurso. As 6 acusações fiscais são de crédito indevido em decorrência da escrituração de notas fiscais eletrônicas de entrada de óleo diesel que não correspondem à efetiva entrada da mercadoria de emissão atribuída a Posto de Serviços Automotivos Pegasus, Centro Automotivo Via Mar, Autoposto Energia, Autoposto Veroneses, Autoposto Toledo e Silva e Autoposto Silva e Gil, em infração aos artigos 64, inciso 1, 61, 59 do RICMES, com capitulação da multa no artigo 85, 2, letra D, da Lei 6374/89. Para a motivação dos lançamentos fiscais, a autoridade fiscal instruiu este AIM com os seguintes documentos. E aqui eu faço a relação de todos os documentos que compõem aqui a motivação do presente auto de infração. A decisão de primeiro grau foi pela manutenção das acusações fiscais, dado que o contribuinte não logrou comprovar a efetividade das operações. Ademais, ficou assentado pela decisão objurgada que as provas dos autos evidenciam simulação das operações quanto às entradas das mercadorias, tendo em vista a grande quantidade de saídas, consoante os elementos dos autos. No mais, a decisão recorrida afastou as alegações de ilegalidade da multa e sua redução, bem como quanto à questão quanto aos juros acima da taxa Selic. O contribuinte apresenta recurso a este sodalício, insistindo na tese de que o AIM é nulo, porque os respectivos PCNs não haviam sido finalizados quando da sua lavratura. Também assevera o recorrente que não há provas seguras das infrações, já que as transações efetivamente ocorreram, tanto que houve registro das notas fiscais de entrada e que as empresas fornecedoras estavam ativas. Prossegue obtemperando que os PCNs são precários ou insuficientes para comprovar a idoneidade dos fornecedores. Aduz que não possuíam infraestrutura de abastecimento e que, por isso, os motoristas abasteciam os veículos no curso das viagens, sem que os cupons fiscais fossem arquivados. Alega que realizou operações mercantis de boa-fé, invocando, para tanto, a súmula 509 do STJ. Pede ainda a aplicação do artigo 527-A do RICMES. A combativa representação fiscal encontra razões às folhas 1272 a 1191, alega que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, pois as provas dos autos são suficientes para a comprovação das infrações imputadas, ficando clara a simulação praticada. Observa que não restou demonstrada a boa-fé das operações mercantis nos termos da súmula 509 da STJ. Quanto ao AIM 4.116.627-9, não restou comprovada a alegada dupla penalização. Por fim, pede que sejam rejeitados os pedidos do artigo 527-A do RICMES e quanto às ilegalidades das multas e dos juros. O apelo do particular não comporta provimento. Em primeiro lugar, não há que se falar em nulidade do auto de infração. Numa rápida passada de olhos, verifica-se que todos os requisitos do artigo 37 da Lei 13.457 estão presentes, até porque o recorrente não aponta expressamente qual requisito fora inobservado. Os lançamentos fiscais e a capitulação da multa do artigo 85, 2, letra D, da Lei 6374/89, se subsumem aos fatos relatados, sendo desnecessário repetir os relatos das acusações fiscais, que são de clareza meridiana. Efetivamente, os PCNs atendem aos requisitos legais, artigo 30 e seguintes do RICMES e Portaria CAT 95/2006, e as apurações contêm elementos e informações substanciosas que conduzem à configuração de atividades irregulares e fraudulentas daqueles fornecedores. São parte do elenco probatório, que serviu como um dos indícios para a motivação dos lançamentos fiscais. Como bem observado pela representação fiscal, as provas estão no contexto de demonstrar a simulação das operações e não para comprovar especificamente
infrações por documento fiscal inábil dos fornecedores, artigo 184 do RICS. Do mesmo modo, não se verifica cerceamento de defesa, dado que, ao contribuinte, foi garantido o direito de ampla defesa de contraditório. A defesa e o presente recurso ordinário foram apresentados dentro do prazo legal, donde o contribuinte aduziu percussientes alegações jurídicas e teve total oportunidade de juntar documentos e outras provas, tanto que houve conversão do julgamento de diligência em primeira instância para que o autor do feito trouxesse documentos requeridos pela autoridade julgadora, folhas 921 e 930. Foram trazidos os documentos de folhas 933 até 1114, com considerações de folhas 1115. Por sua vez, a representação fiscal apenas relatou o ocorrido e o recorrente manifestou-se às folhas 1121 a 1123. As demais alegações são genéricas e o recorrente não demonstrou necessário prejuízo para o reconhecimento da nulidade processual ou que fosse imprescindível a delação probatória. Efetivamente, a decisão de primeiro grau entendeu pela manutenção do AIN, tendo em vista as provas dos autos, consoante o livre convencimento do julgador, artigos 25 e 26 da Lei 13.457. Pelos mesmos motivos, inaplicável a regra do artigo 112 do CTN, conforme alega o recorrente. Inexistindo qualquer nulidade, penso que o conjunto probatório assim indicado comprova as infrações. Ora, restou amplamente comprovado nos autos que houve escrituração de notas fiscais eletrônicas relativas a entradas de óleo diesel, que não corresponderam às efetivas entradas de mercadorias no estabelecimento autuado. O contribuinte foi instado a apresentar cupons fiscais de aquisição de óleo diesel, mas desatendeu o quanto solicitado pela fiscalização. Não cabe a justificativa de que os caminhões eram abastecidos no curso da prestação de serviço de transporte, por não ter um centro de abastecimento próprio. A legislação tributária exige os cupons a teor do artigo 1º da Portaria CAT 103/2015, combinado com os artigos 61 e 64 do RICS, bem como que os mesmos sejam arquivados na forma do artigo 202 do RICS. E aqui eu transcrevo essa legislação que eu acabo de citar. As notas fiscais registradas são insuficientes para a comprovação da entrada de mercadorias, pois era de rigor não só a guarda dos cupons fiscais das aquisições de óleo diesel, como também a anotação das informações nas referidas notas fiscais. Não obstante, os fornecedores são inidôneos ou estavam se submetendo a procedimento de cassação de inscrição com fortíssimos indícios de prática de fraude, reforçando a simulação na aquisição de combustíveis pelo adquirente, ora recorrente. Logo, não merece prosperar as alegações de irretroatividade da norma, ou seja, dos efeitos da cassação das inscrições estaduais ou de presunção de boa-fé quanto à efetividade das operações. Trago à colação o excerto da decisão de primeiro grau que adoto. E aqui eu transcrevo os itens 18 a 21 de folhas 1133, que eu não vou ler para não cansá-los, mas são 3 parágrafos. Né? Prosseguindo no voto. Além de todos esses indícios, temos ainda o fato de que o contribuinte não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprovar à sociedade a ocorrência de transação mercantil ou sua boa-fé, consoante súmula 509 da STJ. Deveras, não há como prevalecer a tese de que as operações ocorreram, nem tem aplicação à jurisprudência colacionada, que diz respeito às infrações por documentação inábil, diferentemente do caso concreto. Por derradeiro, quanto ao AIN 4.116.627, dígito 9, me reporto às alegações da representação fiscal em contrarrazões de que não restou comprovada a alegada dupla penalização, folhas 1187 e 1188. É só para esclarecer que o contribuinte foi autuado em outro auto de infração e ele alegou que esse auto de infração diz respeito aos mesmos fatos, fato gerador, ou seja, que está sendo penalizado duplamente. Aqui eu transcrevo aqui a manifestação da representação fiscal, item 34, abro aspas. Quanto ao AIN 4.116.627-9, lavrado contra Silva e Gil, embora a autora alegue que o presente AIN caracterizaria dupla penalização com aquele, ela não comprovou que o presente AIN atingiria os documentos fiscais também atingidos por aquele.
Ainda que o fizesse, o que se admite apenas para argumentar, observamos no EPAT que o AIN 4.116.627-9 exige de Silva e Gil, que é o fornecedor, apenas a multa capitulada no artigo 85, inciso 4, letra B, da Lei 63.74/88, mas não exige o imposto, de modo que a presente glose de créditos, medida que se impõe em face da inexistência de imposto anteriormente cobrado. Quanto às multas, tanto a Gil quanto a autuado estão sendo punidas individualmente em virtude das condutas infratoras autônomas, por elas mesmas praticadas, não havendo que se falar em duplicidade de penalização. Destarte, quanto ao mérito, eu estou desprovendo o recurso ordinário. Tem aqui um pedido de aplicação do 527A, eu não vou ler tudo, mas, resumidamente, como se trata de crédito indevido, é jurisprudência pacificada, inclusive da superior, de que o crédito indevido implique em falta de pagamento de imposto, que é o requisito objetivo, o primeiro requisito objetivo do artigo 527. Então, não é cabível a aplicação de redução ou relevação da multa fiscal. Aponto aqui jurisprudência sobre o tema, e de modo que eu rejeito o pedido do contribuinte. Então, diante do exposto, eu estou conhecido em parte do recurso ordinário, na parte conhecida, nego o provimento. Esse é o meu voto, o processo está em discussão. Estamos de acordo, senhor presidente. Ok, Pedro? Também quero cumprimentar o doutor Orivaldo pelo voto, também vou acompanhá-lo integralmente. Também cumprimento o doutor Orivaldo pelo voto, e aqui é o outro caso do que a gente tem tratado, né? Os últimos casos que a gente julgou afastando a solidariedade, e nesse caso é a acusação própria aí das transportadoras, né? Então, eu também acompanho integralmente aí. Bom, cumprimento o relator, eu também vou acompanhar, eu acho que aqui é questão de prova, o contribuinte não fez, enfim, não há o que fazer, né, diante da ausência de prova, então acompanho o relator. Obrigado, agradeço a intervenção de todos. Eu estou, então, encerrando os debates. Eu peço, então, que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Todos votaram, votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido em parte, na parte conhecida não provido. Julgamento encerrado. E só complementando, foi a unanimidade. Julgamento encerrado. Com este julgamento, nós encerramos a pauta de hoje. Eu estou, então, encerrando a sessão. Sessão encerrada no EPAT. Declaro, então, encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora no Tribunal de Impostos e Taxas. Eu agradeço muito a presença de todos, todo aí o zelo e o compromisso aí com relação aos votos. Cumprimento a doutora Marina aí pela presença, espero que esteja em breve aqui conosco, numa pauta um pouco mais extensa e com sustentação oral, né? Hoje